E aí, como foi o setembro de vocês? O meu, em relação às leituras, foi um pouco esquisito. Oi, eu sou a Helena, do blog 50 Livros, e hoje eu vim trazer aqui um balanço do meu mês de setembro, falar um pouquinho do que eu espero do mês de outubro, tudo relacionado a leituras. Então, eu digo que setembro começou meio esquisito porque o início do mês foi muito bom. Eu terminei muitas leituras, tanto que eu fiz 4 leituras na primeira quinzena do mês. Então, eu pensei, nossa, na segunda metade do mês eu vou arrasar, eu vou ler pra caramba também, eu vou voltar a bater em uns 8, 9 livros lidos ao mês. Só que aí chegou o segredo final do Dan Brown e ele me consumiu esses últimos 15 dias a ponto de eu ter que deixar ele de lado para continuar outras leituras, porque ele estava me asfixiando. É um livro que eu já vou adiantando que eu estou gostando bastante, mas ele é um livro muito longo, com muita reviravolta. O melhor do Dan Brown mesmo, não tem jeito. Então eu acabei ficando um pouco encalacrada com ele. Então eu tô dando uma pausa, vou ler agora no mês de outubro, mas não consegui terminar em setembro, mas eu perdi muito tempo com ele, muito tempo. Vamos lá contar um pouquinho dessas leituras? Eu vou começar falando das que eu menos gostei para as que eu mais gostei, tá? Foram 5 livros no total, então a gente vai acabar isso aí rapidinho. O primeiro deles foi Checkmate, da Elie Hazelwood, e ele foi um dos livros que eu menos gostei. Eu dei 2 estrelas, se não me engano. E pra quem não conhece, conta a história de 2 enxadristas que uma que tá voltando ao esporte, um que é uma sumidade no esporte, e eles acabam se tornando casal, se enfrentando e tendo pequenas picuinhas ao longo do caminho. O mote é muito bom, porque você falar sobre xadrez é um negócio muito ímpar mesmo, né? A gente vê muito pouco hoje em dia, no geral, né? Não hoje em dia, mas no geral. Fora que é um esporte que tá se perdendo um pouco aí nas novas gerações. Eu sei que tem uma galera aí pós-geração Z até que gosta bastante de xadrez e tá movimentando um pouco o cenário, mas no livro a gente encontra um cenário quase como se fosse um esporte como outro qualquer, uma NFL qualquer, enfim. E então, eu não gostei nem um pouco. Foi o meu primeiro contato com a Ellie, não sei como é que fala o nome dela. Foi meu primeiro contato com ela, não sei se foi a melhor escolha. Eu quero dar outras chances pra autora, mas esse livro não funcionou. Pelo que eu li nas resenhas, ele é o mais young adult de todos os livros dela. O problema pra mim foi a personagem principal. Eu vou falar melhor disso num vídeo mais pra frente, que eu fiz lendo o meu livro com a maior nota e com a menor nota da minha TPR. E aí eu vou falar mais dele especificamente, mas eu não gostei principalmente por conta da personagem principal. A personagem principal, ela é uma mestre em fazer chuva num copo d'água, fazer tempestade num copo d'água. E isso me irrita bastante porque são problemas muito pequenos, muito fáceis de serem resolvidos. Você já vê tudo o que tá acontecendo ali, o plot ele é muito, 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 muito previsível. E ela tá sempre fazendo essa chuva num copo d'água e isso desacelera muito a história. O personagem principal, a meu ver, não tem muita química, ele não é muito interessante. Os personagens secundários, principalmente as irmãs dela e os amigos dele, são mais interessantes, mas o casal em si, o principal, é muito chato. Então, simplesmente não rolou pra mim, foi uma péssima experiência. Eu espero profundamente que nos próximos livros que eu ler da autora, eu tenha uma experiência melhor, porque eu só escuto coisas maravilhosas dela, então realmente foi um choque eu não gostar desse. O segundo livro que eu não gostei, também dei por volta de 2 estrelas, foi Deus da Malícia, da Rita Kent. E esse foi um livro agora que eu terminei anteontem, se não me engano, que é um dark romance, que o cara é um stalker, um psicopata. E, gente, quando você entra numa leitura dessa, você sabe que você vai encontrar isso, tá? Então, não é essa a minha ressalva em relação ao livro, tá? Nem um pouco. A minha ressalva é em relação ao universo que essa autora criou, que é, assim, um universo totalmente desnecessário. É absurdo, assim, ele é irreal de uma maneira chocante. Assim, ele é tão fora da casinha, e não no bom sentido, que é difícil você acreditar nas coisas que estão acontecendo ali. É completamente maluco. 2 universidades, uma inglesa e uma americana no meio de uma ilha, no meio do nada. Cara, não faz sentido nenhum. Cada um tem metade da ilha. Onde fica essa ilha? Não fala onde fica essa ilha. E
o casal, assim, é de uma vergonha alheia, danada. E não é porque ele é um psicopata stalker e a menina, ai, nossa, é uma coitada que reprime os próprios desejos sexuais. Cara, não. É porque as cenas deles juntos você não vê o romance romântico acontecendo, você não vê essa conexão mais romântica deles dois acontecendo para poder te convencer de que o que eles estão vivendo ali é minimamente normal, para você ter um paninho cor-de-rosa para passar. E isso é muito difícil de lidar, assim. E fora que os personagens secundários, eu sei que os outros livros da série vão fazer outros casais ali dentro daquele universo, dentro daquelas famílias ali. Mas, cara, eu não achei nenhum deles interessante o suficiente. Eu acho que a construção dos personagens é péssima. A escrita do autor é muito boa. É realmente aquele livro, assim, que você fica lendo sem parar, que você fica realmente investido. As cenas de Hot são bem interessantes pra quem gosta. Mas, assim, eu acho que o livro se estendeu demais também. Quase 500 páginas pra nada. O plot final até que é interessantezinho, mas eu acho que ele não vale a leitura daquilo tudo. Chega numa parte que tudo se repete demais. E isso me incomoda bastante, sabe? Então, também foi um não total pra mim. Aí agora teve um livro que eu gostei muito, que foi Todos os Meus Pecados, da Nina Queiroz. Eu já tinha gostado da Nina Queiroz por conta de Trevo Negro, tá? E eu decidi pegar essa série, que é a série As Víboras dela, que é uma série, assim, que foi onde ela explodiu mesmo. E eu entendo por que ela explodiu. Também há uma construção de universo um pouco surreal, assim, no meio de tantas drogas e coisas, sabe? Não, é meio esquisito, mas o dela você releva, porque os personagens são muito legais. A interação de todos os personagens é muito interessante. O background da história da nossa mocinha, que é filha de pastor, é muito boa, sem desrespeitar a religião, que eu acho bem interessante, algo muito difícil de fazer, sabe? Mas que tece as críticas de maneira correta. Então, funcionou muito bem. O nosso mocinho, que tem um problema de afastamento com o pai, da questão da mãe, e isso não faz com que seja uma redenção, tá? Não cria uma redenção pro mocinho, porque ele não é exatamente mocinho. Todo mundo é muito falho nessa série das víboras. Mas ele cria dá profundidade pro personagem, que eu acho que é o que faltou um pouco em Deus da Malícia. Ninguém é profundo, todo mundo é rasgão pires. E nesse aqui ela se preocupou, a Nina Queiroz, ela se preocupou em deixar todo mundo um pouco mais profundo e com uma história de vida mais interessante e com caminhos mais interessantes a seguir. Então você fica mais investido e faz com que você acredite um pouco mais, porque no início é tanta coisa surreal assim que você fica meio assim, cara, não vai dar pra seguir com isso aí. Não vou conseguir ler isso aí. Mas passa um tempo, como os personagens eles são bem desenvolvidos e a conexão entre todos eles, tanto de amizade quanto de romance, que eles fazem juntos, que eles deixam de fazer juntos, dá profundidade para esses personagens, sabe? Sem criar um arco de redenção, você só dá profundidade, você só dá carisma para esses personagens, sabe? Então você acaba relevando tudo que tem de surreal na trama e vai que é uma maravilha, sabe? Então é uma leitura legal, assim, eu não sei se ele chega a ser um dark romance, porque a relação dos personagens é bem normal, é bem típica, é de pessoas que são legais e se tratam o outro bem, e que se apaixonam e que convivem. Então, não sei se é exatamente um dark. A ambientação é mais dark e lida com alguns tabus, principalmente de uso e tráfico de drogas. Então, eu acho interessante quem tem algum tipo de gatilho aí, dar uma observada nos gatilhos que a autora deixa logo no início, que ela deixa logo no início do livro. Mas o romance em si não é dark. É um romance comum, bem gostosinho de ler, tá? Particularmente, eu curti bastante, tá? E agora nós vamos para 2 livros que eu adorei, tá? Eu adorei. O primeiro deles foi Proteções Duvidosas, da Lorraine Hitch. Lorraine Hitch? Agora, né? Agora eu fiquei na dúvida como é que fala o nome dela. Mas, enfim, é o segundo livro do Órfãos de St. James. Ai, nossa, eu amei. Mais um livro dessa série que eu amei. O primeiro eu cheguei a favoritar, esse aqui eu não cheguei a favoritar, mas, sinceramente, revisitando a história toda vez... Ai, menina, acho que dá pra favoritar, hein? Favorita por tempo, né? Por permanência na cabeça do leitor, né?
nessa história a gente vai acompanhar o Jack Dodger, que é o mais gatuno deles, é o que mais se preocupa com dinheiro, com empreendimento, com coisas que a sociedade não gosta, como jogo, bebida, prostituição, sabe? E ele se envolve, acaba se envolvendo com uma viúva, porque ele acaba sendo designado pelo marido falecido dela para ser o... Como é que é o nome daquilo? Como se fosse uma espécie de preceptor, mas na verdade é um guardião legal do filho dela. E, cara, é muito doido. Assim, o livro é muito doido, assim, nesse sentido. A gente não entende muito bem. O final explica, tá? Eu acho que eu não favoritei por esse motivo, porque já começa esquisito o livro. Mas o casal é uma graça. Tem muita química. Eles mostram uma pessoa maravilhosa. Então, assim, lindo, sabe? Só os refrescos. E já tô ansiosa, logicamente, pro terceiro livro, mas eu tô esperando ele sair em e-book. Porque as edições são lindas, em capa dura, são maravilhosas, eu queria ter todas na minha estante, mas elas são caríssimas. E acabo preferindo comprar e-book porque a Harlequin e a HarperCollins, eles têm um valor muito bom de e-book. Então eu sempre acabo investindo nos e-books deles, sabe? E o último livro, que eu simplesmente adorei também, mas por motivos completamente diferentes do primeiro, foi Longo e Claro Rio, da Alice Moore. Eu tô afim de ler o livro dela, desde que saiu God of the Woods, lá na gringa. Ganhou com a melhor trilha do Goodreads Choice Awards do ano passado. E agora é um livro também da Tag Inéditos, né? Então, os 2 livros dela lançados no Brasil foram lançados pela Tag Inéditos, o que eu acho bem interessante se a gente for pensar no assunto, assim. São 2 livros que a Tag acredita no potencial. E eu entendo porque que eles acreditaram em Longo e Claro Rio. É um thriller que tem um ritmo muito diferente. Ele é muito mais lento. Pouquíssimas reviravoltas. Muito drama familiar. Ele é mais drama familiar do que thriller, mas tem um thriller ali envolvido, uma questão de investigação e suspense envolvida ali. Principalmente porque a nossa personagem principal, ela é policial. Mas a gente vai falar muito, vai pensar muito sobre o passado, sobre família, sobre drama. Eu vou fazer um vídeo resenha sobre ele mais completo, porque eu acho que ele vale cada segundo de um vídeo aqui no YouTube, porque é uma leitura incrível. A gente vai conhecer uma policial que a irmã dela é usuária, viciada em heroína, e essa irmã dela desaparece. E ela fica muito preocupada e começa a investigar para saber o que aconteceu com a irmã, o que não aconteceu, e a gente vai acompanhando todo o drama familiar que tem por trás. É um livro muito bonito, com um final de partir o coração. É um livro que tem final feliz, mas a última cena, ela parte totalmente o coração da gente. Eu diria que é um livro agridoce, um livro de final agridoce. Algo da gente fica para trás, sabe? Uma parte ainda muito pequena da gente, inocente, morre, sabe? Cada vez que você lê esse livro, uma fada morre. Acho que é essa a sensação. Mas foi uma leitura lindíssima e que eu recomendo demais, assim. Mas vá pensando que é um drama. Um drama com um pequeno thriller, com uma pequena investigação, tá bom? Mas é um livraço. 5 estrelas também. Agora, vamos falar sobre os livros que eu quero ler agora para outubro. Não é uma TBA, é só uma menção. Por quê? Porque tem 3 livros que eu quero, pelo menos, continuar a leitura. Que é O Segredo Final, do Dan Brown. Espero muito terminar, mas não estou me cobrando, porque o livro é pesado, né? Você tem que... né? Você lê e pensa muito, né? Quincas Borba, do Machado de Assis, que eu tenho essa edição, vou até pegar aqui, porque a edição é lindíssima, do Clube de Literatura Clássica. Gente, isso é sensacional. Maravilhoso. E eu não sei se eu vou terminar, espero que sim, porque não falta muito, assim, eu já passei da metade. Mas eu quero com certeza continuar lendo, eu quero ler os livros do Clube de Literatura Clássica, sempre tá lendo durante o mês, mas não necessariamente, assim, terminar de ler um por mês, né? Ele tem umas artes lindas, a própria arte da contracapa e tal, tem uma diagramação deliciosa, tá vendo? Artes, assim, lindas, 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 que só valoriza a leitura, de verdade. Então, quero continuar lendo. E eu quero terminar de ler, aproveitar que tá aqui do lado, eu posso mostrar também. Sob Céu Açucarado, da Sina Maguire, que é o terceiro livro do Clube da...
Como é que é? Lá das Crianças Desajustadas. Eu sou apaixonada pelos 2 primeiros. Se não me engano, os dois primeiros dessa série foram favoritados. E do jeito que a Sina Maguire escreve, a chance desse aqui de ser favoritado também é grande. Só fico um pouco triste porque a Murro Branco, ela agora faz parte de um outro selo, né? Ela era uma editora independente, agora ela faz parte de um outro selo. Eu não sei se ela vai dar continuidade à maioria das séries que ela começou a trazer pro Brasil, que eu fico muito triste. Então, são 11 livros dessa série. Então, provavelmente, os próximos eu vou acabar lendo em inglês, o que é uma pena, porque eu não gosto muito. Mas esse livro aqui, eu quero realmente terminar ele esse mês agora. Eu tenho 3 livros que eu quero ler agora, em outubro. Não sei se eu vou ler, mas eu quero. Está na minha TBA, possível TBA. Que é Aliado do Vilão, que é o 3º livro da série Assistente do Vilão. E que eu gostei muito do primeiro livro, amei o 2º livro. Quero ler o 3º, soube que agora vão ser 5. Meu Deus do céu. Essa mulher já não reformou a casa dela toda, não. Agora quer uma piscina, porque não tinha necessidade. A meu ver, não tinha necessidade. Mas tudo bem. Então, quero ler Aliado do Vilão. Não quero deixar isso aí passar. Quero já deixar aí nos cascos pra quando chegar o próximo livro. Eu já li também. Deixar sempre essa série em dia, porque realmente eu gostei. Alchemized, né? Que é a fanfic que deixou de ser fanfic, né? Que é o livro do momento. É o livro mundial do momento. 1000 páginas o negócio. Não sei se eu tô com estômago pra terminar esse livro. Nesse mês, pelo menos, né? Mas eu vou dar essa chance. E agora eu tô pensando se eu vou comprar ele físico ou em e-book. Porque, 1000 páginas, não sei se eu vou ter condição de ler, né? Mas, enfim. E quero ler o livro da Liz Moore, o Ecos da Floresta, que saiu agora pela Tag Inéditos, né? Saiu mês passado pela Tag Inéditos, que no estrangeiro é God of the Woods. E quero muito ler, porque eu gostei muito da escrita dessa autora. E os temas que ela traz, assim, pra mim eles são pertinentes, sabe? Então, quero lê-los. Então, na teoria são 6 aí. Eu quero terminar o mês. Já até, logicamente, tem outros livros aí na jogada. Mas são esses aí que eu quero entregar. Não vai ficar pro próximo mês também. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do meu balanço. Quero que vocês me contem como é que foi o setembro de vocês, o que vocês estão esperando para outubro. Me acompanha nas outras redes sociais, porque lá eu coloco sempre conteúdos diferentes do que eu coloco aqui. Então você vai poder acompanhar outras faces minhas nas minhas outras redes sociais, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.